Olá, pessoal do canal Tecnologia Eficiente. No último vídeo de segurança, houve um pequeno problema na gravação e eu tive que quebrá-lo em mais uma parte. Então, nós vamos continuar, né, a partir do ponto onde deu o problema. Então, a partir de agora, nesse terceiro vídeo sobre segurança, nós iremos falar sobre proteções e também a parte de responsabilidades, liberação para serviço e outros assuntos pertinentes à parte de segurança em trabalhos elétricos. Bom, na parte de proteções, nós iremos ver extra baixa tensão, barreiras invólucros, obstáculos e anteparos, isolamento de parte viva, proteção parcial por colocação fora de alcance e proteção por separação elétrica. Bom, o que seria uma proteção por extra baixa tensão? Seria você utilizar uma tensão tão baixa, que mesmo que você viesse a tomar o choque, não aconteceria nada com você. Para que essa proteção por extra baixa tensão funcione, ela tem que ser uma tensão abaixo de 50 volts alternado ou abaixo de 120 volts contínua. Só que vamos colocar alguns pontos aqui. Mesmo sendo uma extra baixa tensão, você pode muitas vezes tomar o tranco sim do choque, mas você não vai morrer por causa dele, você não irá ter danos maiores. Por quê? Porque muitas vezes o choque é suficiente para sensibilizar o seu sistema nervoso. Então, o que seria um exemplo aqui? Peguemos a tensão de alimentação da rede telefônica. A tensão de alimentação é 48 volts contínua, tudo bem? Só que quando eu faço a descagem para qualquer número, esse circuito possui um dobrador de tensão e essa tensão vai para 96 volts contínua. Como eu falei para vocês, abaixo de 120 volts, né, contínua, também é uma extra baixa tensão. Então, teoricamente, não aconteceria nada. Só que aí que tá. Se você mexer na linha do telefone, né, com ele sem estar discando, 48 volts, o tranco vai ser muito menor. Só que se você tomar esse tranco de 96 devido ao duplicador, na hora que alguém está discando, o tranco já vai ser maior. E você também tem que lembrar que quando você trabalha com uma extra baixa tensão, né, o que acontece? Você não pode dispor do circuito próximo de um circuito de maior tensão, porque ele vai induzir uma tensão maior nesse circuito, ele pode deixar de ser mais para baixa tensão, e também você não vai trabalhar em momentos em que esteja tendo uma condição climática, a exemplo de chuvas com raios. Por quê? Essa eletricidade do raio, ela vai cair ou subir, né? O raio ele pode, na realidade, tem três situações, ele pode subir, cair ou ir de uma nuvem para outra. Tudo vai depender da diferença de potencial entre solo e nuvem ou de uma nuvem para outra. Mas vamos dizer que ele caiu, tocou o chão, ele vai abrir. Essa distância que ele abre, que ele vai se espalhar, pode chegar a 1 km. Então, dentro de 1 km, nós temos diferentes níveis de potencial diferente. Então, o que faz? Ele vem pela linha de extra baixa tensão, aumenta essa tensão e quando você toma o choque, ele pode ser fatal. Tá? Eu já conheço casos, por exemplo, o sogro de um colega que trabalhou comigo muitos anos atrás veio a falecer enquanto fazia a manutenção de um aparelho de PABX, cuja tensão, como eu falei para vocês, era 48 volts contínua. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, então aqui nós temos algumas observações, como não aterrar o circuito de extra baixa tensão, não fazer ligações condutoras com circuitos de maior tensão e não dispor circuitos de extra baixa tensão em locais que contêm condutores de tensão mais elevadas, tudo bem? Aqui nós temos a proteção por barreiras e invólucros. É a melhor proteção que você pode ter porque você impede todo contato acidental ou intencional com o seu circuito. Então, invólucro eu tenho a parte viva dentro dele e a barreira eu tenho a parte viva atrás dela. Como que funcionaria? Se eu colocar, murar a minha edificação e colocar uma porta de aço, né, onde a pessoa tem que entrar para poder passar, o que acontece? Né? Ela não vai quebrar aquilo ali para poder se matar, né, necessariamente. Ela pode tentar se matar em outro ponto, mas ali ela não vai. Então você evita o acesso da pessoa. Então barreira, invólucro é uma das melhores formas que você tem de proteger alguém. Já o obstáculo e anteparo, ele apenas protege a pessoa de maneira acidental. Isso quer dizer o quê? Quando a pessoa tem vontade de se matar, ela tem acesso. Né? Não um exemplo de um anteparo, como é o caso aqui. Né? O rapaz está trabalhando em altura, ele colocou alguns anteparos para evitar o acidente. Né? Mas ninguém vai subir num poste para meter a mão no fio. Mas, por exemplo, aqui nessa parte do obstáculo, a pessoa pode quebrar a porta. Ou então você pode ter uma barreira, como se fosse grades, né? Impedindo a pessoa de ter acesso. Mas dependendo do estilo da grade, ela pode pular.
Ela pode pegar um bastão e tocar no ponto energizado. Então você não impede todo o contato da pessoa com o ponto energizado. Nós também temos a proteção por isolamento de parte viva. Como que funciona isso? É o cabo de força que você normalmente usa para os seus aparelhos. Então ele impede que você tenha contato exatamente com a parte energizada, né? Ou seja, a parte de metal, né? De cobre ou qualquer outro material dentro, obviamente, da isolação, né? Do seu fio. Só que o que importa aqui, o nosso foco, é a isolação duplo reforçada, tá? Que é indicada por esse símbolo aqui, ó, esse símbolo, né, dos dois quadrados, um dentro do outro. Por quê? Quando você tem um aparelho resistivo, é, normalmente ele vai emitir calor. O que seria exemplo de um aparelho resistivo? Você tem aí chapinha, furadeira, parafusadeira, secador de cabelo. Então, o que acontecia? Muitos anos atrás, quando os materiais que vinham da China eram muito vagabundos, né, graças a Deus não ocorre isso hoje em dia, é, por exemplo, a menina usava muito secador de cabelo ou a chapinha. Então ela saía do banheiro, pé no chão, cabelo, né, molhado, né, todo o corpo ainda molhado, e usar a chapinha ou secador. O que acontece? Depois de um certo tempo, esse fio ele derretia e a parte interna se tornava exposta. Esse fio ele ficava exposto, a menina era eletrocutada. Então, para evitar esse tipo de coisa, hoje em dia os equipamentos ele tem uma isolação reforçada quando se trata de algum equipamento do tipo resistivo, como eu falei para vocês. E ele é indicado por esse símbolo que eu já mostrei aqui para vocês, tá? Os dois quadrados. Nós também vamos ter proteção por colocação parcial fora de alcance. O que isso quer dizer? Eu utilizo algumas distâncias de segurança, né, do ponto energizado para evitar que, caso aconteça alguma coisa, o dano não venha a me prejudicar. Como assim? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma manobra, normalmente essa manobra é apertar um botão para ligar ou desarmar uma subestação. Dependendo da distância que eu me encontro na hora que eu aperto esse botão, o arco ele pode me atingir e pode ser fatal. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu posso fazer essa manobra utilizando um bastão, que já vai me permitir ter uma certa distância. Obviamente que esse bastão ele vai ter que ter as suas devidas isolações adequadas. Por quê? Porque se não tiver uma isolação adequada, na hora que eu faço contato, eu também posso ser eletrocutado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu utilizo distâncias de segurança. Tá? Essas distâncias elas são determinadas de acordo com o nível da tensão que você está trabalhando e elas podem ser verificadas, né, na própria norma da NR10, que ela vai te indicar para cada nível de tensão uma determinada distância específica de separação. Nós também temos a proteção por separação elétrica. O que é a separação elétrica? Consiste basicamente em você utilizar um transformador de isolação. Tá? Só para você saber, nós temos três tipos de transformadores: o elevador, o rebaixador e o isolador. Elevador aumenta a tensão, rebaixador diminui a tensão e o isolador, o que ele faz? Ele apenas isola o seu circuito. O que é isso? Você vai ter 110 na entrada, 110 na saída. 220 na entrada, 220 na saída. Então, para que você utiliza isso? Então, por exemplo, em escolas, quando os alunos estão aprendendo a mexer com instalações elétricas residenciais, muitas vezes eles vão meter curto, né, na hora de montar o circuito. Isso poderia derrubar a escola toda. Isso seria um grande problema. Então, para evitar esse tipo de problema, você coloca um transformador de isolação e o primário vai alimentar a escola e o secundário vai alimentar as bancadas onde os alunos estão estudando. Para quê? Porque caso ele faça alguma besteira na hora da montagem, você derruba apenas o secundário e você vai ter disjuntor onde você vai rearmar, né? Obviamente pedindo antes para os alunos desligarem as suas respectivas bancadas, então você rearma ali e depois você vai rearmando uma por uma até você conseguir detectar onde está o problema. Né? Então, o transformador de isolação ele dá esse tipo de proteção a partir que você separa os dois circuitos onde você está trabalhando. E, consequentemente, você também vai ter uma menor corrente passando, né? Você não vai ter tantas complicações. Bom, vamos falar um pouquinho de EPC. O que é um EPC? É um equipamento de proteção coletivo. O coletivo é que protege todo mundo ao mesmo tempo. Nós temos diversos tipos de EPC: conjunto de aterramento, sinalização, a própria desmineralização, né? O sistema de proteção de descarga atmosférica, tapetes de borracha. Né? Todos eles são EPCs. O que acontece necessariamente, né, com esses EPCs? Eu tenho que sempre priorizar a aplicação do EPC no meu circuito. Por quê? Porque eu estou protegendo todo mundo. A partir do momento que ele não é suficiente, aí sim eu vou investir
cedendo, né, os EPIs. Então, o EPC ele é sempre o foco da minha atenção, tá? E como lembrando para vocês, protege todo mundo ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Opa, aqui já estamos na parte de EPI, tá? Então, os exemplos seriam sinalização, né? A própria desnerização, que é a melhor recomendação que você tem para você poder utilizar. Bom, vamos falar um pouquinho de EPI. EPI é equipamento de proteção individual, tá? Ou seja, apenas uma pessoa utiliza por vez. O que é importante eu saber a respeito do EPI? A função fundamental é neutralizar riscos de natureza individual. Então, quando o EPC não for suficiente, ou outras técnicas que eu tento utilizar, eu vou investir em EPI. Tá? Só que, quando eu te dou o EPI, eu estou afirmando por A mais B que o risco existe, eu não consegui neutralizar ele. O risco continua existindo. Então é aquilo, por que eu vou te dar um sapato de segurança se eu posso te dar um tapete de borracha, onde esse tapete de borracha vai proteger todo mundo que está trabalhando? Você entendeu? Agora, quando eu te dou esse sapato, eu estou dizendo, ó, o risco existe, tá? Ele não foi neutralizado, que é o foco da segurança do trabalho. Bom, o uso do EPI é individual. O que é isso? Cada um tem que ter o seu. Só que aqui a gente tem que fazer algumas pontuações. Por exemplo, o cinto paraquedista ou mesmo a luva para manobra, a luva de borracha mais a luva de vaqueta, muitas vezes, tá? Muitas vezes não. Na maior parte das empresas que eu visitei até hoje, em anos ministrando treinamentos, o que acontece? As empresas colocam, por exemplo, um par de luvas, né, num painel de acrílico a ser utilizado pelo eletricista que for fazer manobra na subestação. Ou então o cinto é de utilização de todos os funcionários. Conforme ele for precisar, ele vai lá e pega o cinto. Gente, em ambos os casos, tanto do cinto como das luvas, eles são EPIs, tá? Antes que vocês pudessem falar assim, é um EPC. Não, não é um EPC, tá? Quando eu digo coletivo, é que protege todo mundo ao mesmo tempo. Esse par de luvas e esse cinto protege uma pessoa por vez. Então cada um tinha que ter o seu. Só que devido ao custo, a empresa ela reduz, tá? É, reduz, né? Em vez de fornecer para todo mundo, ela reduz o custo, necessariamente não fornecendo, colocando um para quando for utilizar. Quem for do Departamento de Segurança do Trabalho tem que ter plena consciência que não vai dar nenhuma documentação para o seu funcionário assinar dizendo que cedeu o EPI, porque ele não cedeu o EPI. Tá? Na realidade, ele não tem EPI. Aquilo ali está sendo usado coletivamente, o que não deveria. Então, se ele fizer isso, ele está fora da lei. Se bater uma fiscalização, a responsabilidade técnica é grande. O que é o certo? A empresa fornecer uma para cada um, mas não vai acontecer isso. Tá? Isso eu falo por anos ministrando treinamentos de segurança. Tá? Mas você tem que ter certa consciência na utilização desses equipamentos. Que consciência é essa? Necessariamente verificar o EPI antes de utilizar, após utilizar, tomar muito cuidado na sua utilização, porque se você não tem um EPI que é só seu e está se dividindo com outros, você pode pegar doenças. Por exemplo, na luva, a pessoa soa e você vai utilizar a luva a seguir depois de alguns dias, né, dela guardada no calor. Gente, vai ter bactéria, você pode pegar uma micose ou qualquer outra doença de pele. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Quando que é recomendado o uso do EPI? Quando o risco não puder ser neutralizado de nenhuma outra maneira, em complementação da proteção coletiva, como já falei para vocês, em locais onde o controle do risco ainda não tenha sido estudado, tá? Então sempre vou focar na parte do EPI. Então aqui a gente tem alguns exemplos de EPI: óculos de segurança, capacete, luva, calçado, cinto, protetor auricular, máscara, respiradores. Necessariamente a gente tem que focar nossa atenção nesse EPI aqui, a vestimenta. Por quê? A vestimenta, dependendo do tipo de serviço, ela não pode ser condutora, ou deve ser condutora, no caso, quando você vai atuar com uma tensão muito mais elevada, ela vai funcionar como se fosse uma gaiola de Faraday. Ela tem que ser FR, FR é Fire Retardante, ou seja, ela tem que cortar o fogo, né? E ela tem que proteger você de uma maneira total, tá? O que que isso quer dizer, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, nessa figura aqui, nessa foto, os dois eletricistas estão fazendo um serviço numa subestação. Então, o grande risco aqui, né, não é nem o choque, é o arco. Para evitar esse tipo de arco, ele está com uma vestimenta mais um capuz, tá, para proteger o rosto, porque não adianta eu só dar o óculos para você. Se o seu rosto ficar exposto na hora do arco, ele vai absorver essa radiação e vai ficar deformado. Tá?
Então, o que acontece? Eu dou o capuz, o conjunto com a roupa e mais a luva de segurança, tudo bem? Então, nesse caso, o operador está totalmente protegido. Aqui nós temos alguns outros exemplos de EPI, o capacete, né, com a carneira, que deve ser substituída uma vez por ano. O capacete ele pode ser aba total, aba parcial, e além disso, ele pode ser classe A ou classe B. Classe A é para qualquer serviço, com exceção de serviços elétricos, e classe B para qualquer serviço, mais serviços elétricos. Aqui nós temos a vestimenta do eletricista, vamos prestar bem atenção agora nesse ponto que eu vou falar para vocês. Então aqui eu tenho a luva de borracha, tudo bem? A luva de borracha. Essa luva de borracha, ela é para proteção contra choque, tá? Só que se ela tiver algum corte ou perfuração, você vai ser eletrocutado. Para evitar que ela tenha corte e perfuração, você utiliza uma luva de vaqueta, uma luva de couro, tudo bem? Só que a luva de vaqueta, ela é uma luva que é condutora. Então, se essa luva ela for maior do que essa luva de borracha, você vai morrer eletrocutado. Por isso que essa luva ela tem que ser mais comprida. Só que o que acontece? Essa luva de borracha, ela só te protege do choque. No caso do arco, ela é borracha, ela vai derreter por causa do calor. Nesse derretimento, ela vai se fundir na sua pele e você só vai conseguir tirar quando ela estiver fria, ou seja, vai arrancar o couro da pessoa que está trabalhando. Para evitar que isso aconteça, né, você utiliza esse conjunto, né? Não estou falando do cinto, isso aqui é para altura. Estou falando do conjunto com roupa, em que essa roupa de eletricista, FR, ela tem que ter manga comprida. Porque se ela for camisa polo, como eu já vi algumas empresas darem, o operador vai correr um grande risco. Por quê? Com manga comprida, ele coloca por dentro da luva de borracha. Então, no caso do derretimento, ela vai derreter na sua roupa e vai se fundir na roupa e você vai ficar protegido. Outro dado importante a respeito dessa luva é o seguinte: aqui nós temos a etiqueta dessa luva. Ela vem numa determinada cor. Então, de acordo com a cor ou com a classe que vem marcada aqui, ó, classe 2 ou tipo 2, eu vou identificar para que nível de tensão ela deve ser utilizada. Além disso, ela também possui um CA, como qualquer outro EPI. Esse CA é Certificado de Aprovação que é emitido pelo Ministério de Trabalho e Emprego. Então, com esse número, eu posso entrar na internet e eu posso determinar o prazo de validade, etc. Normalmente, quando você não souber dados do fabricante a respeito de equipamentos, esses equipamentos para alta tensão, né, eles devem ser feito um laudo, pelo menos na pior das hipóteses, uma vez por ano. Você tem que mandar revalidar numa empresa que emita laudo que seja de confiança. Tá? Caso o prazo de validade tenha sido ultrapassado, desde que a empresa continue emitindo o laudo dizendo que continua ok para você poder utilizar, você pode continuar utilizando o seu EPI normalmente, não precisa comprar outro. Tudo bem? Bom, mas vamos prestar atenção. Ela é amarela, classe 2. Então, eu vou vir aqui na minha tabela e vejo que a amarela, classe 2, ela é recomendada para 17.500 volts. Então, para 3.800, que é um valor abaixo, eu vou utilizar ela, porque eu sempre vou pegar uma luva de uma classe com uma tensão acima, tá? Embora ela seja para 17.500, ela é testada com 20.000 volts. É o fator de cagaço da engenharia. Você sempre vai testar com uma tensão maior. No caso, eles injetam 20.000 volts por 5 minutos e verificam para ver se ela está conduzindo ou não. Tá? Só que como é a borracha ela não é totalmente isolante, ela vai se tornar um condutor. Eu não sei qual o nível de tensão que vai ocasionar isso. Eu sei que entre 20.000 a 30.000 essa borracha vai romper. Então eu vou testar no máximo com 20.000 volts. A luva que nós temos de maior proteção é a classe 4, que é indicada para 36.000, mas ela é testada com 40. Só que vamos lembrar, esses 36.000 volts, né, de utilização da luva, é para uma tensão alternada. Se eu for utilizar com contínua, eu vou ter que multiplicar por raiz de 3, ou seja, 1,71, que vai me dar um valor um pouco maior na utilização para tensões contínuas, tudo bem? Então, eu sempre vou prestar atenção nesses valores, né, indicados aqui para aplicação da minha luva corretamente. Então, de acordo com o NR6, NR6 é a NR que trata respectivamente sobre EPIs, nós temos que a empresa ou empregador, no caso pode ser você, no caso de empregar alguém, adquirir o EPI adequado à atividade do colaborador, fornecer somente EPI homologado pelo MTEC. O que é isso? Mesmo que eu compre um EPI nos Estados Unidos, que obviamente vai ter uma qualidade superior à do Brasil, eu não posso estar utilizando, porque ele não tem o CA, que é o Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, se bate na fiscalização, eu vou estar fora e eu posso correr penalidades, né, de indenizações, etc. Tenho que treinar o colaborador quanto ao uso do EPI,
e tenho que tornar o uso desse EPI obrigatório. O que, que isso quer dizer? Eu tenho que fiscalizar para ver se o meu funcionário está utilizando ou não. Porque se ele não estiver utilizando, ele se acidentar, eu sou o responsável, tá? Esse é um dos pontos que eu considero horríveis da lei. Porque você treina, você obriga o cara a usar, cobra, 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 e o cara continua a não utilizar. Então, na segunda, terceira vez, o cara se acidenta, você é o responsável e você vai ter que indenizar essa pessoa. Tá? Em outros países, tudo bem, você recebeu, você foi treinado, você não quer usar, o problema é seu. Se acontecer qualquer coisa com você, dane-se, tudo bem? Você sabia e você foi treinado, a responsabilidade é sua. Aqui eles sempre tentam jogar a responsabilidade para outra pessoa. Mas aqui também entra o critério. Gente, se você contrata alguém, tá? Mesmo que seja um pedreiro, etc., ele não usou EPI, ele não está trabalhando com segurança, você é responsável. Então não toma muito cuidado com isso. Também a empresa ou empregador tem que substituir o EPI se estiver danificado e ser responsável pela higienização e manutenção. O que, que isso quer dizer? Eu tenho que cuidar do EPI. Então, muitas vezes, o que, que acontece hoje em dia? O próprio uniforme do eletricista, a empresa fornece para a pessoa e manda ele lavar em casa. Antigamente isso era problemático, tá? Porque, obviamente, além de estar fora da própria norma da NR6, o que, que acontecia? Antigamente, esse material FR era um tecido de algodão que recebia um tratamento químico. Com a lavagem, dependendo do tipo de lavagem, ela perdia a característica de proteção. Hoje em dia, esse material é uma fibra protetora que já permite que você lave em casa. Mas, embora você tenha essa possibilidade de lavar em casa, o certo é a empresa se responsabilizar pela higienização. E também tenho que comunicar ao MTE qualquer irregularidade que observar no EPI. Já a sua responsabilidade como funcionário é muito menor, né? Você tem que usar o EPI apenas para a finalidade a que se destina, ser responsável pela sua guarda e conservação e comunicar qualquer irregularidade para o seu empregador. E o empregador vai comunicar ao Ministério de Trabalho e Emprego. Tudo bem? Bom, em termos de normas técnicas brasileiras, nós temos as NBRs, tá? NBR é uma norma brasileira registrada. A NR é uma norma regulamentadora. Bom, para simplificar, NR é lei e a NBR é uma norma técnica. Então a NR, ela te diz o que você tem que fazer, já as NBRs é o como você vai fazer, tá? Então eu me foco nas NRs, só que vamos colocar uma observação aqui. Na parte de eletricidade, eu tenho necessariamente na NR10, extra baixa tensão e alta tensão. Já nas NBRs eu tenho baixa tensão, média tensão e alta tensão. Nossa, mas que diabo é uma média tensão? Tá? Bom, para ficar mais claro, média tensão é uma tensão, de acordo com a NBR 14039, uma tensão entre 1000 a 36.200 volts. Nossa, por que esse valor? Você sabe por que esse valor? Porque a luva que eu mostrei para vocês, a classe 4, só protege você até 36 mil, tá? Então, para qualquer trabalhador que não seja de concessionária, que não tenha um treinamento ou os ferramentais específicos, ele só pode atuar até 36 mil volts. Tá, mas eu não poderia ter uma luva para 88 mil ou para 138, porque é a tensão de entrada da minha empresa? Sim, você poderia ter uma luva para uma tensão maior. Só que de 36 mil já é difícil você operar ela, porque a borracha já é dura. Se você colocasse com uma tensão muito maior, você não teria como nem fechar a sua mão. Ficaria como uma pinça de caranguejo, necessariamente. Então, não é viável. Então, por isso, você só consegue atuar até 36 mil volts. Então, a NBR ela entende que até 36 mil volts, pelo fato de você poder atuar porque você tem proteção, é uma média tensão. Acima disso é alta tensão. Tudo bem? Nas NBRs que nós temos como foco de interesse, temos a 5410, que é para instalações elétricas de baixa tensão. Então, é ela que eu vou recorrer quando eu quiser fazer o projeto de uma instalação de baixa tensão. A 14039, para eu poder projetar a minha subestação. E a 5419, que vai tratar do SPDA, o Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, mais conhecida como para-raio. Essas são as três principais que vão atuar junto com a NR10. Tudo bem? Aqui ele fala necessariamente um pouco de cada uma, eu já expliquei para vocês. Bom, aqui nós temos as divisões da NR10, EBT, BT e AT, como eu falei para vocês, relembrando. Já nas NBRs eu tenho baixa, média e alta. Bom, em termos das regulamentações do MTE, ele vai falar necessariamente das NRs, como elas foram constituídas. Né? As NRs elas surgiram na década de 70,
mais precisamente 78, devido a você ter um alto número de acidentes. Naquela época, o Brasil ocupava a primeira colocação no ranking mundial de acidentes do trabalho. Hoje em dia, nós estamos em quarto lugar. Só que esse quarto lugar ele é muito duvidoso. Tá? Duvidoso por quê? Bom, deixa eu falar para vocês como é que está a colocação, né, do ranking de acidentes do trabalho. Em primeiro lugar, nós temos a China. Em segundo lugar, os Estados Unidos. Em terceiro lugar, você vai ter a Rússia. Em quarto lugar, você tem o Brasil. E em quinto lugar, você tem a Índia. Tá? Só que, por exemplo, os Estados Unidos está em segundo lugar. Mas por que ele está em segundo lugar? Porque as mortes ocorridas em guerra são contabilizadas como acidentes do trabalho. Tá? Então, os Estados Unidos ele tem um alto índice de estatística que é maravilhoso. Tudo que você precisar, você pode checar nas estatísticas dos Estados Unidos. No Brasil, não funciona. Estatística aqui é uma piada. Né? Por que necessariamente isso? Porque o que acontece? Toda vez que alguém se acidenta, a empresa é obrigada a emitir uma CAT, Comunicado de Acidente do Trabalho. Toda vez que você emite uma CAT, isso vai afetar a sua taxa previdenciária. Né? A TAP, taxa de acidente previdenciário. O que é isso? Você vai pagar mais imposto para o governo, de acordo com a quantidade de acidentes que ocorreu. Então, muitas empresas elas não emitem a CAT. Tá? Só que se você deixa de emitir a CAT, tá? Eu digo você, a pessoa que sofreu o acidente, porque você pode emitir a CAT, você não precisa esperar pela empresa. Tá? E você tem até o dia posterior ao acidente. Tá? A CAT só é emitida no mesmo dia quando é caso de morte. Para você que se acidentou, tem até o dia seguinte. Você deixa de emitir, muitas vezes você não vai ser resguardado nos seus direitos e você vai cair na caixa. Como, por exemplo, você teve um acidente com a mão, só que você não abriu uma CAT, então depois eles podem falar, não, isso aí foi por movimento repetitivo, né? A conhecida lesão por LER, lesão por esforço repetitivo, né? Só que não foi. E você vai se complicar, porque depois de um certo tempo, que você recebia como salário vai cair pela metade, bababá, e quando você voltar, você vai ser mandado embora, porque muitas vezes acontece isso. Então você tem que abrir a CAT. Você pode fazer isso. Tá? Só que, como eu falei, toda vez que você abrir uma CAT, a empresa vai pagar mais imposto. Então, muitas vezes a empresa vai começar a te olhar com outros olhos, mas o importante é a sua segurança. Tudo bem? Então, o que acontece aqui necessariamente? Né? O Brasil, embora esteja ocupando a quarta posição, pelo fato de não abrir CAT, pelo fato de não contabilizar acidentes ocorridos no transporte, né? Empresa, casa, casa, empresa, ou mesmo acidentes no lar, né? Empregados domésticos, etc., não dá para a gente considerar que nós somos quarto lugar. Muito possivelmente nós ainda ocupamos o primeiro lugar junto com a China. Tá? Bom, mas voltando aqui às normas regulamentadoras, nós temos atualmente 36 NRs, tá? As mais recentes é a 35 trabalho em altura e a 36 de frigorífico. Existe mais uma que está em estudo, que será a 37, que é para quem trabalha em plataforma petrolífera. Tá? Cada uma é respectiva para uma área respectiva do trabalho, mas as principais que vão atuar necessariamente com a NR10 seria a NR1, tá? Disposições gerais, a NR4 e a NR5, que é a SESMIT e a CIPA, a NR6, que trata da parte de EPIs, a NR7 e a NR9, que trata das documentações de medicina, saúde ocupacional, e PPRA, que é a parte ambiental. Também vamos ter a NR12, que trata de máquinas e equipamentos, as partes de proteções. Temos também a NR17, que trata da parte de ergonomia, assim como temos a NR18, que trata da parte de construção civil. A NR23, que trata da parte de incêndios. A NR26, que trata da parte de sinalizações. A NR33, que trata da parte de espaços confinados, e a NR35, que trata de trabalhos em altura. Essas são as principais que vão atuar junto com a NR10. Para você ter uma ideia, como que nasce uma NR? A NR35, você tinha uma parte sobre trabalhos em altura na NR10 e na NR18. Eles extraíram e fizeram uma NR só para quem vai trabalhar em altura. Então, hoje em dia, você é obrigado a fazer o treinamento, receber todos os conhecimentos necessários para que você possa atuar em altura com a segurança adequada. Tudo bem? Existem outras NRs que podem estar adequadas para a empresa onde você trabalha, mas elas não são, no âmbito geral, muito utilizadas. Por exemplo, eu estive numa empresa recentemente, onde eles tinham, no caso, a parte da NR20, que é inflamáveis e combustíveis.
né? Então eles atuavam bastante com isso, mas é uma característica respectiva daquela empresa, tudo bem? Na parte de rotina de trabalho, nós temos que estabelecer rotinas, como procedimentos de trabalho, etc., para que o serviço com a parte elétrica seja seguro. A melhor forma de eu estabelecer uma rotina, ou a melhor prática, é a desenerização, que, como já expliquei para vocês, constitui-se de 6 passos: o seccionamento, mas abrindo sem carga o meu circuito, o bloqueio desse meu circuito com cadeados, ou a remoção de fusíveis ou disjuntores, a medição para verificação de que realmente não tem tensão no meu circuito, a instalação da térmica temporário, que é a parte principal da segurança, a proteção dos elementos energizados, né, separando as pessoas que não estão envolvidas nesse trabalho da manutenção, e, por fim, a sinalização. Então, uma vez que eu faço a desenerização, eu garanto para você por A mais B que você pode ir descalço fazer o seu serviço, que não tem nada que vai te prejudicar. Mas quando eu falo para você, ó, está desenerizado, é uma palavra muito forte, eu tenho que ter esse entendimento, porque se eu falar que está desenerizado e não estiver, a responsabilidade técnica vai ser alta e eu vou responder civil e criminalmente. Aqui ele mostra algumas partes dos procedimentos, com as sinalizações, bloqueios, etc. Tá? Lembrando, aquela sequência eu não posso mudar, não posso incluir item, não posso tirar item, a não ser que eu tenha a permissão por escrito de um engenheiro, com RT, com tudo, dizendo que o mesmo nível de segurança se mantém. Já baseado em tudo que a gente viu, quando que eu vou estar liberado para executar o serviço? Eu só vou estar liberado para executar o serviço quando todos os procedimentos, como ordem de serviço, procedimentos de trabalho, análise de risco, né, além dos EPIs, EPCs, etc., estiverem adequados para eu poder executar o meu serviço. Bom, chegamos nessa parte final desse módulo, que é responsabilidade civil e criminal. Tá? O que é responsabilidade civil? Responsabilidade civil é indenização, tá? Então, normalmente, quem responde civilmente é a empresa ou o empregador. Então, ele vai ter que indenizar o acidentado. E responsabilidade criminal seria a penalização com anos de reclusão. Tudo bem? Quem responde normalmente é o funcionário ou o representante da empresa. O que acontece aqui? Ele está me dizendo que o patrão, a empresa, é responsável pelo seu empregado, técnico serviçal e prepostos. Aqui tem um outro dado: o pagamento pela Previdência Social das prestações para acidente de trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outra. O que isso quer dizer? Muitas vezes a pessoa se acidentou, ele vai entrar pela Caixa. Eles vão investigar por que houve o acidente. Sendo concluído de que a empresa foi responsável, a empresa vai começar a arcar por esses pagamentos pela pessoa que se acidentou e também vai ter que devolver para a Previdência Social tudo que ela já pagou com juros. Tudo bem? Nos casos de negligência contra as normas de segurança e saúde do trabalho, indicadas para proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. Esse ponto que eu falei, ela vai cobrar tudo que ela já pagou. Gente, repara aqui, né? A responsabilidade civil, a obrigatoriedade de se reparar um dano, né? Que pode ser fruto de um ato ilícito, negligência, omissão, né? É do empregador, né? Mas existe diferença entre a culpa, tá? Responsabilidade é uma coisa e culpa é outra, tá? Responsabilidade, ela pode ser subjetiva, por ação ou omissão voluntária, ou objetiva, obrigação de reparação do dano mesmo isento de culpa. Então existe uma responsabilidade, você é responsável pelo seu funcionário, pelo terceiro que você coloca dentro da sua empresa. Então isso quer dizer o seguinte: você colocou alguém dentro da sua empresa, esse cara se acidentou, a empresa dele não pode pagar, pelo fato de você ter contratado essa empresa, você é responsável e você vai ter que indenizar essa pessoa. E você vai botar na justiça para ver se você recebe dessa empresa. Então você tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Por exemplo, também por indicações. O que eu vou contar agora não é uma piada, aconteceu realmente com um aluno meu. Ele foi viajar, nisso de estar viajando, né, para a praia, ele tinha um cachorro, um Rottweiler. Um ladrão pulou para assaltar a casa dele. Esse ladrão ele foi surpreendido pelo cachorro, que mordeu a perna dele, arrancou um pedaço da calça e um pedaço da perna dele. Ele conseguiu fugir. Quando esse meu ex-aluno ele voltou para sua casa, alguns dias depois, ele notou sangue no chão e notou aquele pedaço, né, de tecido de jeans na casa do cachorro. Ele falou: alguém tentou me assaltar e o cachorro protegeu a casa. Até aí tudo bem. Passa-se uns dias, ele recebe uma intimação que ele está sendo intimado porque ele está sendo processado
pelo ladrão. Realmente, ele foi processado pelo ladrão porque ele não tinha uma placa para avisar que havia um cachorro perigoso, né, para alertar. E ele perdeu e teve que indenizar o ladrão, porque o juiz simplesmente entendeu que, da mesma forma como foi um ladrão que invadiu a casa dessa pessoa, poderia ter sido uma criança. E ele poderia ter matado a criança. Gente, qualquer outro país, você vai cuidar daquilo que é seu. Então, se é o teu filho, você vai educar. Se ele pulou, desculpa, a responsabilidade é dele. Ah, mas é uma criança. Tudo bem, você tem que ter uma indicação, tudo, mas se ele pulou, a responsabilidade é dele, ele não deveria estar pulando. Esse, pelo menos, é o meu entender como técnico, mas é por isso que técnicos não participam de júris, né? Porque o nosso entender é bem binário, é zero, é um, é branco ou preto. Né? Então, no parecer do juiz, pelo fato da falta de aviso, ele teve que indenizar o ladrão. Então, você tem que tomar muito cuidado. Da mesma forma, quando você dá carona para alguém ou dá uma festa para alguém na sua casa, você é responsável por quem está dentro da sua casa. Se acontecer qualquer acidente, você vai ter que reparar. Você vai ter que indenizar. Então, a responsabilidade não é sinônimo de culpa. É a qualidade de quem responde por algum ato, seja próprio de outra pessoa. Tá? Culpa só existe quando a gente dá causa ao resultado lesivo por imprudência, negligência ou imperícia. Nós temos diversos tipos de responsabilidade, tá? Mas as principais aqui são a contratual, a trabalhista e a ética e a solidária. Ou seja, todo mundo é responsável por todo mundo. Eu não posso dizer, o cara sabia. Ah, eu contratei a empresa, o problema é dele. Não, todo mundo é responsável por todo mundo. Então, muito cuidado com isso. Então, ele fala aqui: cabe ao contratante prover meios de fiscalização, por meio de fiscalização e eficiência, a fim de não se tornar vulnerável às sanções, juntamente com o seu contratado por conta de uma fiscalização do agente de inspeção de trabalho. Né? Então, ele coloca aqui: cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir obrigações legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, elaborar ordem de serviço sobre segurança e medicina do trabalho, prevenir ato inseguro, divulgar obrigações e proibições que os empregados devam conhecer e cumprir, dar conhecimento aos empregados que serão passíveis de punição pelo descumprimento das ordens de serviço expedidas, determinar procedimentos que deverão ser adotados em caso de acidente do trabalho, adotar medidas determinadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, medidas para eliminar e neutralizar a insalubridade e condições de segura, informar aos trabalhadores riscos profissionais, meios para prevenir e limitar riscos, resultados de exames periódicos e complementares, resultados de avaliação ambiental, né, e permitir que os próprios trabalhadores acompanhem fiscalizações dos preceitos legais. Já ao empregado, cabe o quê? Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, usar o EPI, submeter-se aos exames médicos e colaborar com a empresa na aplicação das NRs. Já na parte de responsabilidade criminal, olha só, ela incide sobre pessoas que têm operado sob sua responsabilidade, expondo-as ao perigo ou causando lesões corporais que gerem incapacidade total ou parcial para o trabalho. Gente, se eu contrato alguém e ele não é qualificado para aquele serviço, tá? Eu sou responsável. Tá? O que isso quer dizer? Né? Dois pontos. Primeiramente, quando você força um trabalhador a fazer um serviço que ele não está preparado, ele se acidenta, você é o responsável, você vai responder criminalmente. Em segundo ponto, se você me contrata alguém e essa pessoa falsificou o diploma dele, né, no Photoshop, por exemplo, que é a coisa mais fácil de se fazer. Você contratou, essa pessoa se acidentou. Em qualquer lugar do mundo, se chama falsidade ideológica, essa pessoa vai presa. Tá? Mas não no caso aqui do Brasil. Tá? Por que, que acontece isso? Aqui no Brasil, eles vão entender que essa pessoa, ela necessariamente falsificou o diploma porque ela está precisando de trabalho. Tá? Então, se esse cara se acidenta, você é o responsável, mesmo ele tendo mentido sobre as habilidades. Então você tem que obrigado a checar. Então você tem a obrigação de garantir que a pessoa não minta, mas a pessoa não tem obrigação de não mentir. Ela não tem obrigação de dizer a verdade. Isso, em um certo ponto, é muito triste, mas você tem que tomar muito cuidado. Tá? Ainda sobre a responsabilidade, ela pode ser dolosa ou culposa. Dolo é quando eu tive a intenção de ocasionar o dano. Culposa não tive a intenção, mas por uma negligência, imprudência, imperícia, ocasionou. De acordo com o tipo de acidente, eu vou ter vários tipos de penalidade. Tá? Então, por exemplo, expor a vida ou saúde de alguém a perigo direto ou iminente. Estou cobrando do cara fazer alguma coisa que ele não está preparado. Pena de reclusão de 3 meses a 1 ano. Ofender a integridade corporal de alguém vai depender do efeito causado. Por exemplo, incapacidade permanente, enfermidade incurável, perda ou utilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto, pena de 2 a 8 anos de reclusão.
Incapacidade por mais de 30 dias ou debilidade permanente de membro ou sentido, pena de 1 a 5 anos. Matou alguém, tá? 6 a 20 anos. Só que observa aqui, se for verificado que foi por causa de negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, você estudou e você não fez aquilo, você entra na parte de responsabilidade técnica, você vai ter um aumento da pena de 1/3. Ou seja, se a pena seria necessariamente de 3 anos, ela vai para 4. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, responsabilidade do trabalhador, necessariamente, zelar pela sua segurança e saúde e de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho, responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento de leis e normas, incluindo procedimentos internos de segurança e saúde ocupacional. E essas responsabilidades afetam funções de gerente, supervisor, responsável em geral, pessoal em geral, empreiteira e subempreiteira. Afeta todo mundo. Então, não dá para você dizer que não conhecia, não dá para você afirmar desconhecimento da lei. Tá? Você deve seguir. Então, nesse ponto, nós entramos na parte de responsabilidade técnica. Tá? Então, termino esse módulo por aqui. No próximo módulo, na próxima parte, eu vou falar respectivamente sobre a norma, explicar os pontos para vocês, os pontos mais importantes. Então, não perca o próximo vídeo. Dê um curtir no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, se inscreva também no Facebook. Se tiver alguma dúvida, deixe, porque a sua dúvida pode ser a dúvida também de uma outra pessoa, né? E eu posso aproveitar para estar sanando a dúvida de ambos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.